Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, estamos celebrando o 33º domingo do tempo comum. Nós estamos quase no fim do ano litúrgico. São 34 semanas. E é normal que, perpassando todos os mistérios da vida do Cristo, os últimos domingos, o Senhor nos permite refletir também sobre as realidades últimas do ser humano. Domingo passado nós entendíamos um pouquinho mais sobre a ressurreição, que era algo misterioso, por isso exige a nossa fé. Por mais que tentemos racionalizar, é impossível, porque é mistério. Entendemos dentro dos nossos limites, mas o que nos faz viver com o Senhor não é aquilo que nós entendemos de Deus, mas a fé que temos num Deus que envia o seu próprio Filho para nos revelar as coisas divinas. Na liturgia de hoje, o que fica claro para nós é ainda essa temporalidade, que nós cristãos somos peregrinos neste mundo, mas não só isso, nós temos que tomar cuidado. Porque ao tardar a vinda de Jesus, ao tardar a nossa Páscoa definitiva, o risco é que nos deixemos desestimular pelas atitudes dos outros. Aí, ao invés de nós conseguirmos favorecer aos outros uma experiência religiosa, nós vamos nos deixando desanimar pelo comportamento dos outros. É justamente isso que a liturgia vem nos dizer hoje. O reino dos céus será vivenciado em plenitude com o retorno de Jesus, quando Ele instaurar o seu reino definitivo. Mas isso não significa que nós já não temos compromisso nessa terra. Enquanto o reino definitivo não vem, cabe a nós vivenciarmos esse reino, levarmos esses valores e, sobretudo, iluminarmos a sociedade com a nossa fé, com aquilo que cremos. E precisamos tomar cuidado, meus irmãos, porque cada vez mais a sociedade tem se rendido à opinião da massa. Prestem bem atenção no que o padre vai dizer aqui, olhem para mim. O certo continua sendo certo, mesmo que ninguém faça o que é certo. E o errado continua sendo errado, mesmo que todas as pessoas estejam fazendo o errado. O critério que nos leva a agir não é o que os outros pensam. O critério que leva o cristão a agir é a revelação de Deus, que acontece através das Sagradas Escrituras, que nos vem também considerada, vamos assim dizer, revelada através da tradição, daquilo que nós celebramos na nossa fé. Isso precisa ficar claro, porque senão eu vou começar a pautar o meu comportamento a partir da vivência do outro. Mas quem te disse que o teu irmão é o modelo para você? Quem que te disse que o outro faz é o certo a seguir? E pior, o efeito está sendo o reverso. Nós estamos nos desestimulando pela realidade que vivemos. Vamos dizer a verdade, né? Olhando, por exemplo, para o nosso país, para o nosso estado, inúmeras são as coisas que nos desagradam. Às vezes leis que não concordamos, que sabemos que são instrumentos para beneficiar a poucos. Às vezes uma sentença que não nos agrada, que não achamos ser justo, sobretudo no contexto polarizado onde a gente está vivendo. Isso é muito comum, a gente enxergar esse tipo de coisa, mas nós não podemos esquecer da nossa missão. Isso precisa ficar claro, meus filhos. Não é porque o mundo pode estar perdido, desandando, que eu vou deixar de me comprometer com aquilo que é a minha realidade. É por isso que a virtude por excelência que o cristão é chamado a propagar nesse mundo é a esperança. É a virtude pela qual nós continuamos acreditando que Deus cumpre as suas promessas. Ou seja, meus filhos, mesmo que tudo pareça desandar, mesmo que tudo pareça desagradável, eu sei que tudo isso é passageiro. Um dia isso vai acabar. E por isso eu vivo a minha fé com o Senhor, caminhando, sabendo que um dia eu vou viver no seu reino de plenitude. É por isso que nós também não podemos nos acontentar com as coisas deste mundo. É passageiro. E não podemos nos desestimular. Um dia Deus fará justiça. E sabe o que é importante? O que o outro fez ou deixou de fazer não vai mudar nada na sua vida, porque você só é responsável pelas suas decisões. Você só é capaz de determinar a sua vida. O que o outro faz ou deixa de fazer não é responsabilidade sua, mas aquilo que você decide, sim. Isso sim é responsabilidade sua. Portanto, mais do que nos deixar desestimular pela atitude dos outros, vamos refletir sobre aquilo que queremos para nós.
E eu estou dizendo isso porque a primeira leitura de hoje vem justamente inserida nesse contexto. Leitura do livro da profecia de Malaquias. Malaquias significa o mensageiro de Deus. Qual foi a mensagem que o profeta levou de Deus para aquele povo? O contexto onde essa leitura foi escrita é um contexto pós-exílico, ou seja, as pessoas já tinham voltado do exílio, mas encontraram realidades muito semelhantes anterior ao exílio. As injustiças, as opressões, tudo isso era visível aos olhos dos outros. E a comunidade estava o quê? Se desestimulando. A sua vida espiritual estava ameaçada pelo comportamento dos outros. E vem o profeta dizer, eis que virá o dia abrasador como uma fornalha, em que os soberbos e os ímpios serão como palhas. Ou seja, aqueles que são autossuficientes, aqueles que vivem para si mesmo, serão queimados. Este dia vindouro haverá de queimá-los, diz o Senhor dos Exércitos. E continua a profecia, mas para vós que temeis o meu nome, ou seja, para aqueles que temem o nome de Deus, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação em suas asas. Meus filhos, o dia do juízo final para nós é o dia da prestação de contas. Mas o mais importante, é um dia que não tem que nos trazer medo. Você não precisa ter medo do juízo final. Vai ser o passo para a plenitude. Vai ser algo necessário. Mas padre, mas eu tenho tanto medo desse juízo. Olha, vou dar um exemplo igual eu falo para as crianças. Vamos lá. Quando eu ficava em casa com minha mãe e o meu pai chegava em casa, era uma alegria. Eu ia sempre correndo encontrar meu pai. Era bom porque quando o papai chegava eu já lembrava que era hora da janta. Os gordinhos, né, desde pequeno, já ficava feliz, contente, papai chegou. Mas o dia que eu aprontava à tarde, minha mãe dizia uma profecia: quando o seu pai chegar, a coisa vai ficar ruim para o seu lado. E minha mãe era boa com esse negócio de profecia, porque quando ela falava, cumpria. E quando meu pai chegava, era o terror. A peia comia solta, né? O problema, portanto, não era o meu pai chegar. O problema era aquilo que eu tinha feito enquanto meu pai não chegava. O juízo final é a mesma coisa. Não nos importa quando o Senhor vai voltar. Nos importa em saber como é que nós estamos vivendo enquanto o Senhor não vem. Por isso que o cristão não tem medo do futuro. O cristão tem compromisso com o presente. É isso que precisa ficar claro para nós. O futuro é consequência do seu presente. É bem verdade que o mistério da ressurreição é um mistério e nós precisamos ter fé nele, mas se eu tenho que viver a plenitude daquilo que Deus me oferece e eu nem treino nessa vida, eu nem me esforço, como é que eu vou conseguir improvisar isso da noite para o dia? Por isso o cristão começa a construir o reino de Deus já nessa terra, com as nossas atitudes, com os nossos valores, na nossa família, no nosso trabalho. Nós começamos a nos exercitar para aquilo que um dia vamos viver em plenitude. É essa consciência que nós precisamos ter. E o Evangelho de hoje nos compromete com isso. São Lucas escreve numa linguagem bem apocalíptica tudo aquilo que o Senhor espera de nós. Tudo começa com o Senhor fazendo um discurso sobre o templo. Bonito o templo, né? Belas pedras, mas dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Olha só, o que Jesus está dizendo é algo muito profundo. O que é material passa, não permanece, mas teologicamente tem um outro sentido. O templo ser destruído significa o início de uma nova fase com Deus, que vem marcado também por muitas catástrofes, né? Se você for ver as catástrofes que acontecem, exigem daquela região, daquele povo, um reinventar-se. Olha, por exemplo, o que é hoje Brumadinho. É uma cidade que teve que se reinventar, a economia da cidade já não é mais a mesma, aquilo que eles vivenciavam antes já não é mais o que vive agora, eles tiveram que ali se reciclar e dar um jeito para tocar a vida adiante. O templo sendo destruído significa que a presença de Deus não seria mais uma presença física em meio àquele povo. Para o povo judeu isso era muito importante da época, o templo era a presença de Deus, não se terá mais a presença de Deus num lugar fixo, mas começa, meus filhos, a era da igreja. Como assim, padre? Onde o Cristo estaria presente na eclésia, no povo, na assembleia reunido. Nós somos a igreja. Começa, portanto, meus filhos, a missão da igreja. E é por isso que Jesus já recomenda o cuidado com os falsos pastores. Muitos virão dizendo em meu nome, falando em meu nome, é o que a gente vê aí hoje.
Tanta gente prometendo em nome de Deus tantas coisas que o Senhor nunca nos deu indício na Sagrada Escritura que nos prometeria. O Senhor nos prometeu só a cruz e a vida eterna. São as duas principais promessas de Deus. De material mesmo, o Senhor disse que daria o cêntuplo para aqueles que o servissem já nessa terra. Mas 100 vezes mais o quê? Aquilo que nós fomos capazes de ofertar. 100 vezes mais o nosso amor, 100 vezes mais o nosso perdão. O Senhor não faz promessas materiais nesta vida. E tem muita gente aí usando o nome de Deus para prometer aquilo que Ele nunca prometeu. Portanto, filhos, estejamos atentos, porque começou a era em que nós somos os responsáveis para viver a fé, para anunciar o reino de Deus. Eis o compromisso do cristão, ser presença do reino de Deus, viver o perdão, viver a misericórdia, viver o amor, viver a escuta, ser capaz de fazer com que a vida das pessoas sejam melhores, edificar o próximo, ajudar o outro a ser melhor. Essa é a missão do cristão, e aonde nós estivermos, este deve ser o nosso compromisso, nos comprometermos com a nossa fé. É uma fé que não tira nada, mas ilumina, dá possibilidades, dá uma nova visão. É isso que o Senhor espera de nós. Mas não só isso, com essa missão, o Senhor disse também que viria a perseguição. Meus filhos, se sua vida está calma demais, desconfie. Desconfie. O cristão, a vida do cristão é uma vida de provação, de todas, a começar pela do padre. A minha vida é uma vida de provação. A cada semana são novos desafios, novas coisas para resolver, outras situações que precisa correr atrás, que precisa buscar respostas, precisa buscar solução. A vida de todo mundo é assim. Eu contava hoje na missa das 11h30, que é muito engraçado, né? Essa perseguição começou desde sempre. Eu sempre fui envolvido com as coisas da igreja. Na minha adolescência eu saí da catequese, fiz um encontro de jovens, fiz de tudo um pouco na vida da igreja. Toquei, já fui baixista, para quem não sabe, viu? Hoje não lembro nem como rela num baixo direito. Mas já toquei no Ministério de Música. Olha só quantas coisas. Fazia teatro, fazia de tudo um pouco. Fui vicentino quando era criança. Ia para as favelas visitar os pobres, juntava, passava na casa do bairro todinho, juntando alimento para a novena de Natal, para a gente distribuir cesta básica para os pobres. Fiz de tudo um pouco. Então, de certa maneira, você se torna uma referência. Quando precisavam tirar sarro de alguém na sala, quem era a vítima? O Eduardo, o rato de sacristia, o Papa Hóstia e todos os outros apelidos que surgem de quem vive a própria espiritualidade. Mas, meus filhos, quando alguém tinha um problema, a primeira pessoa que procuravam para conversar era também o Eduardo. Veja, com a perseguição vem também as referências. Não estou dizendo isso para me gabar, eu estou dizendo isso para vocês porque o povo nota em quem eles podem partilhar, o que eles podem dizer e para quem pode dizer. Nós precisamos ser essa referência. Isso é viver o reino de Deus. Não deixar que as dificuldades ofusquem aquilo que você nasceu para ser. A sua filiação de vida tem que ajudar os outros a perceber a graça que é viver com Deus. Construir o reino hoje, ser sinal do reino hoje. E o que você fez com aqueles que te zoavam, padre? Um por um eu ia fazendo a ficha do encontro de jovens. Todos foram para a igreja. Todos tiveram sua experiência com Deus. Se corresponderam ou não, já não é mais responsabilidade minha. Mas todos tiverem a mesma oportunidade que eu tive de me encontrar com Deus. É assim, meus filhos. O cristão não paga o mal com o mal. O cristão paga a perseguição com o amor, a raiva com o sorriso. Foi assim que o Senhor fez. Se entregou na cruz. Enquanto muitos o condenavam, Ele perdoava. Este é o sinal que nós cristãos precisamos ter. E aí o Senhor termina o evangelho de hoje dizendo: ó, não se defenda não, se preocupe com isso não. Vamos lá no último versículo do evangelho de hoje, versículo 19. Como é que o Senhor nos fala? Qual é a promessa de Jesus? Vamos ler juntos? É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. O Senhor só nos pede uma coisa: perseverança. Confie no amor dEle. Confie naquilo que você vai deixar Deus realizar em você. Você só tem sua vida para ofertar para Deus. Você não é responsável pela decisão do outro,
pela corrupção do outro, pelo mau caratismo do outro. Você é responsável por aquilo que você constrói na sua vida. Permaneça firme, acolha esses valores do reino na sua vida, corresponda a eles, seja firme, procure o Senhor, invoque sua graça, reze, fale com Deus. Permanecendo firmes, nós não só vamos construir o reino, mas vamos ganhar a vida, e a vida em plenitude, que é o que o Senhor nos oferece no reino dos céus. Ninguém tem o direito de ser passivo ou acomodado nesse processo. São Paulo nos deixa essa mensagem clara na segunda leitura. Olha, a segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses é o primeiro escrito do Novo Testamento. O primeiro. E naquela época já tinha gente folgada. Você já imaginou? Qual era a folga deles? Olha o que eles pensaram. Jesus vai voltar, ele prometeu que ele vai voltar, para que eu vou trabalhar? Deixa eu esperar, Jesus vai voltar. Então quando ele voltar, tudo fica resolvido. E São Paulo escreve para aquela comunidade: estou sabendo que tem alguns entre vocês aí que não fazem nada, esperando a vinda do Senhor. Quem não trabalha não deve comer. Ou seja, quem não faz nada também não precisa ser assistido, não. Cada um se comprometa com o seu processo, cada um tenha consciência daquilo que lhe espera. Uma coisa importante, meus filhos: Jesus foi indagado: mestre, quando acontecerá isto? Ele não deu data, ele não deu tempo. O que ele disse para os discípulos é como é que eles deveriam se comportar. Não se preocupe a hora que o seu pai vai voltar em casa. Se você tiver se comportado bem, tudo será resolvido. Não se preocupe com o tempo, se comprometa com hoje. O Senhor nos espera fiéis, o Senhor nos espera construindo o reino de Deus, e mesmo diante das perseguições, o Senhor nos espera firmes e perseverantes, porque é assim que iremos ganhar a vida. Confiemos no Senhor, confiemos nas suas promessas, Ele tem muito a realizar nas nossas vidas. Vamos fechar os nossos olhos? Diante disso que o Senhor nos propõe nessa liturgia, qual é a sua resposta? O que é que você tem para dizer para Deus hoje? Talvez você é esse que esteja desanimado com a sociedade, desanimado com o mundo, com tanta maldade, com tanta indiferença. É bem verdade, meus filhos. O mundo de hoje é um mundo desafiador, às vezes cruel, mas você não é responsável pelo mundo, você é responsável pelas suas atitudes. E não seremos capazes de mudar o mundo a partir de nós, a partir das nossas decisões, a partir dos nossos valores. Por isso, não deixe que a fragilidade do outro te impeça de acreditar. Não deixe que a fragilidade do outro impeça a sua vivência com Deus. Hoje é o dia da sua decisão. Diga hoje para o Senhor: é bem verdade, Senhor, não vai sobrar pedra sobre pedra. Hoje é o tempo da nossa atuação, é o tempo da graça que nos sustenta. Ajuda-nos, Senhor, a sermos instrumentos do Seu reino, a levarmos a Tua salvação. Ajuda-nos, Senhor, a ser a referência que precisamos ser, de espiritualidade, de perdão, de apoio, que as pessoas possam enxergar o Teu reino em nós, nas nossas atitudes, no nosso testemunho. Mas ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, porque é desafiador ser reflexo da Sua graça, é desafiador, Senhor, viver o perdão quando as pessoas nos magoam, é desafiador acreditar na providência quando tudo está difícil. Nós precisamos permanecer firmes. Ajuda-nos, Senhor, a não querer as nossas autodefesas, a não querer, Senhor, as nossas seguranças. É permanecendo firmes que iremos ganhar a vida. Dá-nos a vossa firmeza, Senhor. Renova em nós a nossa esperança de continuar acreditando que o Teu reino chegará. Enquanto ele não chega em forma plena, que eu ocupe o meu espaço, que eu viva o meu compromisso, dia a dia ser sinal deste reino, ser sinal da Tua graça, anunciar a esperança na vida eterna, que o Senhor nos revela e nos estimula a viver. Que Nossa Mãe Maria Santíssima interceda junto a Deus por nós, e o nosso Padroeiro Divino Espírito Santo nos ilumine. Conscientes que somos responsáveis pela nossa vida, vivamos o nosso hoje com Deus, sem medo do futuro, nos comprometamos com o presente, conscientes que somos nós hoje os instrumentos para a construção desse reino, e que mesmo diante das perseguições, o Senhor nos dá a Sua graça e a Sua força para testemunharmos o Seu nome. Assim seja. Amém.